Todo mundo tá sempre de olho no que as celebridades estão fazendo. E no cinema não é diferente. Ainda mais quando os atores estão trabalhando num filme, quando todo mundo sabe onde é que eles vão estar. É nesse momento que gente como Shia LaBeouf, Robert Downey Jr., Wesley Snipes e outras aí deram azar. E no meio das filmagens eles acabaram presos. Saca só. Inês Trunks, Peter aqui. E não é nada fácil estar nos holofotes. Pô, parece fácil, mas não é, galera. Não é mesmo, porque no fim das contas, os atores, os grandes astros dos filmes são pessoas comuns. Os caras erram, os caras brigam, eles enchem a cara de vez em quando, pô, tô lá na manguaça. Só que quando isso acontece, tem muito mais exposição, tem muito mais importância. Todo mundo fica sabendo, não tem jeito. Porra, eu não sou celebridade, mas eu tenho um pouquinho de... A gente sabe quando a gente tecla alguma coisa diferente, pá, os holofotes estão ali, né? A gente sabe disso. Então não tem jeito. Aliás, tem. O jeito é seguir a vida e fingir que isso nunca aconteceu. Esses caras aqui são mestres nisso, se liga. Shia LaBeouf. O Shia LaBeouf preso não é exatamente uma novidade. Tipo, quem acompanha as notícias de celebridade provavelmente já sabe disso. Mas teve uma vez em que ele se superou, tá? E o pior, tudo isso no meio das gravações de Transformers: A Vingança dos Derrotados, que saiu lá em 2009. O cara simplesmente saiu bêbado com o carro, bateu com outro carro em um cruzamento, e quando a polícia chegou, já deu pra ver que o Shia tava daquele jeito. Ele foi preso e liberado logo em seguida, mas o prejuízo nesse caso foi grande. Acontece que na batida, no acidente, ele acabou tendo a mão esmagada, prensada dentro do carro, quebrou vários ossos. Com isso, ele ainda perdeu um mês de filmagem, atrasou todo o cronograma e tal, né? Uma confusão, uma zona. Parabéns, Shia LaBeouf, tá de parabéns você, hein? Reese Witherspoon. E se você pensa que o clubinho do pessoal que dá vexame só tem homem, pô, tu tá enganado. Feio, tá? A Reese Witherspoon, atriz renomada, já acabou tendo problemas com a polícia durante a filmagem de Uma Boa Mentira de 2014. Na verdade, o marido dela, um agenciador de atores chamado Jim Todd, ele foi parado porque ele estava dirigindo bêbado. E ela estava junto, também bêbada. Aí já viu, né? Discutiu com o policial, chegou a duvidar que era um policial de verdade, e quando os dois estavam sendo levados pra delegacia, ainda meteu aquela famosa carteirada, aquela do "você sabe com quem você tá falando?" Pô, é mole. Não funciona, nos Estados Unidos não funciona isso, tá? A Reese acabou descobrindo da pior maneira possível que a lei funciona, ou deveria funcionar pra todo mundo, e depois ainda teve que escrever uma carta aberta pedindo desculpas, já que esse chilique dela saiu em todos os jornais, sites, todo lugar. Tem que maneirar, né, Reese? Por falar sério, tem que pegar leve. Wesley Snipes. Em 2006, Wesley Snipes estava gravando um filme chamado Caçador de Almas, um faroeste misturado com terror, quando veio a ordem de prisão por conta de sonegação de impostos na justiça da Flórida, né, estado onde ele nasceu. O problema, galera, é que o Wesley Snipes não estava nem nos Estados Unidos, ele estava na Namíbia, país da África, que por sinal não tem nem acordo de extradição com os Estados Unidos. Ou seja, não tinha obrigação de mandar ele de volta na hora. Conclusão, ele ficou um tempão enrolando na Namíbia, onde o filme era rodado. E quando voltou pra casa, aí sim foi preso. O cara recorreu várias vezes, brigou muito nos tribunais, chegou até a declarar que estava sendo vítima de racismo e foi solto em 2013. O mais engraçado é que esse filme, Caçador de Almas, também sofreu um atraso gigantesco na produção por uma série de motivos. E só foi sair também em 2013, quando o Wesley Snipes estava saindo da cadeia. Pô, essa foi loucura, né? Woody Harrelson. Da mesma forma que o Cletus Cassidy, o Woody Harrelson é um ator que fez o Carnificina, também já teve em cana, tá? Mas, obviamente, foi pelo mesmo motivo. Lógico! Isso rolou, galera, lá em 2009, durante a produção de Zumbilândia, na época que o Woody Harrelson era famoso por ser chegado em maconha. O cara gostava de um cigarrinho, né? Ele sempre foi um usuário, grande defensor, inclusive, da maconha para uso recreativo. Só que eles estavam filmando na Geórgia, um estado que sempre teve leis duras contra isso. E lá em 2009 também a coisa era bem diferente. Conclusão, o Woody Harrelson foi levado pela polícia diretamente do set de filmagem. Os caras foram lá buscar ele, né? Ele teve que pagar uma fiança para ser liberado. Nada grave, mas era proibido. E em 2017 ele garantiu que tinha parado de fumar. Mas parece que em 2019 ele já voltou. Não consegue parar. Ainda bem que as leis estão mais flexíveis nos Estados Unidos hoje em dia, tá? Senão, na boa, o Woody Harrelson já não ia conseguir terminar de gravar um filme sequer. Chris Pine. Mas nem toda história dessa acaba mal, pelo contrário. Tá aí o Chris Pine que não deixa a gente mentir. Em 2015, ele teve num filme chamado Os Últimos na Terra, que foi rodado em vários países, inclusive na Nova Zelândia. E foi justamente lá que ele foi pego no bafômetro, tá? Também tava dirigindo bêbado, só tava acima do limite permitido mesmo. Ele teve que se resolver na delegacia, pagou uma pequena multazinha lá e teve habilitação de motorista suspensa naquele país. Mas sabe o que é mais impressionante? O Chris Pine se mostrou arrependido de tudo e desde o começo colaborou com todo mundo. Não teve escândalo na delegacia, treta com policiais, nada disso.
O cara colaborou mesmo, assumiu a culpa. E pra demonstrar arrependimento, ele ainda doou uma boa grana pra uma instituição de caridade lá da Nova Zelândia. Essa foi legal, hein? Josh Brolin. Infelizmente, a história do Josh Brolin, o Thanos da Marvel, não foi tão legal quanto a do Chris Pine. Na verdade, ele foi preso junto com outro ator famoso, o Jeffrey Wright, enquanto os dois participavam da cinebiografia do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, lá em 2008. Eles e a equipe estavam num bar quando a polícia recebeu uma reclamação de muito barulho na vizinhança. Quando os policiais chegaram, todo mundo decidiu tirar satisfação. Porra, virou tumulto, né? E todo mundo foi levar uma ideia com o delegado. Logo ele foi solto, mas essa não foi a primeira nem a última vez que o Josh Brolin foi preso, né? Apesar de ser a única durante um processo de filmagem. As outras foram piores. Teve uso de entorpecente em lugar público e até uma agressão à ex-mulher dele lá em 2004. Robert Downey Jr. E se tem o Thanos, não pode faltar o grande rival dele, né? O Homem de Ferro. Sim, porque antes de ser o Homem de Ferro, o Robert Downey Jr. era um dos atores que mais se metiam em confusão por aí. Tipo, muitas confusões. Ele tava realmente muito embaixo de carreira. Se ele aparecer alguma notícia, era mais fácil ser sobre a prisão dele do que algum filme novo, sério. Em 1996, ele estava trabalhando em 3 filmes ao mesmo tempo. Uma comédia chamada Hugo Poo, Por Uma Noite Apenas, e outro filme menos famoso. No meio desse momento cheio de trabalho na carreira, a polícia encontrou uma arma e cocaína no carro dele. O problema é que, mesmo sendo preso, a polêmica continuou porque, aparentemente, segundo algumas pessoas ali, o Robert Downey Jr. tinha regalias na cadeia. Tinha direito a visitas mais íntimas, podia falar com os médicos que ele escolhia, coisa assim, você tá entendendo? Em 2000, ele voltou a ser preso sob efeito de drogas, durante a produção de uma série chamada Ally McBeal, e depois de novo em 2001, pelo mesmo motivo, ainda trabalhando nessa série. Isso sem contar as prisões fora de época de filmagens. O cara realmente era problemático. Felizmente, os anos foram passando por casca grossa do Tony Stark. E em 2008, quando ele passou a ser o Homem de Ferro, o Robert Downey Jr. já estava limpo de todos os problemas. Em 2015, o estado da Califórnia perdoou todas as acusações que ele ainda estava respondendo no estado. E você? Te peguei no flagra, já se envolveu em alguma treta? Tem que ser honesto, não pode mentir. Vai colocar aqui embaixo sim, que eu quero ler agora. Qual foi a treta que se meteu? Mas tem que ter envolvido polícia. Será que envolveu polícia? Ou você conhece alguém que se meteu bem próximo? Coloca aqui embaixo. Vamos ver, vamos dar uma analisada, vai ser engraçado. Tamo junto sempre, não esquece. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa a notificação. Por quê? Porque são 3 vídeos por dia, há 7 anos. Estamos indo pro 8º já praticamente, né? E a gente quer te informar. Você não é obrigado a assistir todos os vídeos, mas pelo menos a informação, a notificação chega e você decide se quer assistir ou não. Pelo menos também fica informado só com o título. Te espero no próximo vídeo. Você, casca grossa. Valeu. Fui!